Como é que tá? Olá pessoal, Ana Maria, tudo bom? Vamos lá. Essa era a primeira mesa da tarde. Foi preciso, devido à necessidade de Alexandre, ter um compromisso agora em breve, mas é um tema bem pertinente, que é sobre o adoecimento dos trabalhadores, né? O companheiro que está aqui presente na mesa, o Edson Severiano, vai trazer um pouquinho e vai trazer a contribuição e está aqui para compartilhar não só experiências, mas também trazer elementos importantes para o conhecimento dos trabalhadores. E logo após a sua fala, nós vamos abrir também para a contribuição de vocês e perguntas. A proposta aqui é eu e Ana Maria. Eu sou um dos dirigentes da Regional de Ceará-Mirim, a Ana Maria também, que faz parte da Regional e do núcleo de Elmo Marinho. E na tarde de hoje vamos dividir esse espaço aqui. O tempo, eu acho que já foi falado, né, aqui. Precisar é suficiente? Ok? Bom, já aí o companheiro Edson Severiano se apresenta aqui e fique à vontade para trazer aí suas contribuições. Bom, primeiramente, boa tarde a todas e todos. Quero agradecer o convite do sindicato, né, dos trabalhadores aqui da Regional de Ceará-Mirim. Acho que esse momento é um momento importante. Nós, trabalhadores, mais do que nunca, estamos precisando de ter esses momentos, momentos de discussão, de avaliação, né, de luta, de organização. Quanto mais organizados estão os trabalhadores, mais possibilidade de garantir seus direitos, né, menos adoecimento, ou seja, mais benefícios para a nossa família, para os nossos filhos, no meu caso, para os netos, né, e para muitos aqui também. E nós não podemos iniciar qualquer discussão sobre adoecimento dos trabalhadores sem a gente falar do contexto social, né? Nós tivemos pela manhã a primeira mesa, né, que foi a mesa sobre conjuntura, que fala sobre os aspectos da situação, do contexto que nós estamos vivendo, que é um dos momentos mais negros, que nós estamos mais difíceis que nós estamos vivendo na sociedade, né? Porque é um momento em que, de 2012 para cá, nós temos tido, são 10 anos aí de uma situação complicada para a classe trabalhadora, principalmente para os trabalhadores, né? De recessão, de fome, né? Durante esse período aí, 2,1% de crescimento, ou seja, isso quase nada, não significa nada em crescimento, né? Nós temos aí uma população de quase 33 milhões de trabalhadores desempregados, né? Outros tantos, né, de desalentos, que é aqueles que já procuraram, que já estão desesperançosos, não procuram mais emprego, né? E tem a questão da insegurança alimentar, que é outro aspecto, né, da situação da população brasileira, que é exatamente aqueles que comem uma vez por dia, outros que não comem, e outros que, apesar de comer, estão sempre preocupados no dia de amanhã. O que vai ter para me comer amanhã? Então, são aspectos, todos eles, que vão influenciar diretamente na saúde dos trabalhadores, né? Nós temos que pensar que essa situação que nós estamos vivendo aqui não está isolada, porque muitas vezes a gente discute as questões e as pessoas tentam departamentalizar elas, né? Na própria psicologia, eu nem me apresentei, né? Eu sou psicólogo. A minha opção é mais pela psicologia social, não pela clínica, né? Que vai levar em conta a questão dos contextos, da situação. Não adianta, muitas vezes eu vejo os colegas atender, né? Eu vi muitos lá na minha graduação, né? O senhor estava atendendo lá uma pessoa, e aí o tempo inteiro ela veio para a sessão, né?
E a conclusão ali do colega era que ela estava com problemas emocionais e tal. E quando a gente foi rever na psicologia social, quer dizer, o problema era exatamente que ela sofria uma violência doméstica, né? Então era uma violência que não era ela o problema, na verdade o problema era o contexto em que ela vivia, de violência doméstica, certo? Então muitas vezes você quer ser cartesiano, quer dizer, colocar a psicologia nesse campo aí, no campo da medicalização, né? do adoecimento do indivíduo. E nós temos que pensar pelo aspecto geral, desse contexto, né? E nós não podemos discutir a questão do adoecimento dos trabalhadores sem levar em conta esse contexto social, né? Você vê, nós tivemos aí um momento de pandemia, né? Esse momento de pandemia, uma situação em que os trabalhadores viveram situações inéditas, que não tinham vivenciado essa situação em que você tem muitos ficaram desempregados, né? Foram fechadas as portas, o governo de Bolsonaro, o governo que negou a ciência, né? Ou seja, atrasou a forma da compra da vacina, né? E isso veio influenciar na morte de muitos entes queridos nossos, de muitas pessoas, né? Quase 600 mil, segundo os cientistas falam, que poderiam ter sido evitados se o Bolsonaro tivesse, naquele momento, tomado a decisão de comprar a vacina, né? Então, quer dizer, é uma situação que poderia ter sido evitada, né? Como os atos todos que eles vêm tomando, né? Os atos todos que o Bolsonaro tomou durante esse período, quer dizer, negando, não incentivando, ou seja, quer dizer, qual foi o governo, qual foi as ações que ele teve para garantir que os trabalhadores ficassem em casa, né? Nenhum, né? Os trabalhadores não tiveram apoio nenhum, ou por força do Congresso Nacional, esses R$ 600 está sendo dado, né? Mas se não fosse a discussão, a pressão, né, do povo, da população, do Congresso, nem isso teria, porque na verdade ele queria dar R$ 200. Não houve nenhum incentivo, ou seja, não teve, o pessoal da cultura, os trabalhadores em geral ficaram à mercê de sua situação, né? Tendo que enfrentar a situação do dia a dia nessa condição de insegurança, né? De desemprego, porque muitos ficaram desempregados, muitas empresas faliram nesse período. Então isso tudo veio a contribuir com esse adoecimento, né? Nós temos também um aspecto que nós não podemos deixar de pegar antes de entrar isso, que é a questão da própria mudança na legislação trabalhista, que é outra questão aí que o Rogério Marinho está aí dizendo que foi uma bênção, né? Quer dizer, para todo mundo a reforma trabalhista, e ela vem implicar também no adoecimento, porque na medida que foram 100 direitos, né? No mínimo 100 direitos mexidos, certo? Dos trabalhadores, né? Que foram retirados, né? Ou seja, essa reforma trabalhista veio servir apenas aos interesses dos patrões, dos empresários, dos donos do poder. E, na verdade, precarizou o serviço, né? Inclusive o serviço público, né? Também, que passou a contratação terceirizada, passou a ser diferente, né? E agora mesmo, né, nós tivemos também aí na CAS, na Comissão de Assistência Social, foi aprovado aí o fim da estabilidade dos servidores públicos, né, que isso vem também ter implicação, certo? Quer dizer, nós estamos vivendo essa situação em que nós estamos vivendo pandemia, reforma trabalhista, desempregado 33 milhões de pessoas, quase 33 milhões de pessoas no Brasil, né? Agora, fim da estabilidade financeira, aumento de salário mínimo nenhum real, né?
o fascismo, com esse nível de intervenção, quer dizer, batendo todas as comissões praticamente eles fechou no Brasil inteiro. Então, é essa situação que nós estamos vivenciando esse adoecimento. E, logicamente, que isso tem crescido, né? Segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, 2,4 milhões, são 2,4 milhões de trabalhadores adoecem no mundo, né? E no Brasil esses dados a gente não tem eles concretos, né? Não tem concretamente dados estatísticos, mas no mundo chega a ser isso, né? São quase no Brasil gastos 200 bilhões de reais, isso é fonte do Ministério da Saúde, né? Investido no adoecimento, né? O adoecimento vai levar em conta, no caso dos professores, tem muito né? A questão da burnout tem muito a ver com a saúde dos trabalhadores. Por quê? Porque vocês, na verdade, cumprem diversos papéis, né? Na sala de aula, né? É o papel de assistente social, é papel de psicólogo, né? É o papel de aconselhador, né? De caritativo também, de dividir às vezes o que tem com o seu aluno, porque na verdade a sala de aula ela retrata a condição social que está fora, que está permeando a nossa sociedade como um todo, né? Ela não é uma sala isolada que chega lá os meninos que não têm os problemas, né, que não estão com fome, né, que não são negados seus direitos, que sofrem preconceitos, no caso da juventude, que não tem direito sequer a ter condições de estudo de forma que dê a possibilidade dele galgar uma profissão, certo? Quer dizer, ficam perdidos, né? Na sua grande maioria desempregados, né? Não tem uma oportunidade dada, quer dizer, o governo, não existe nenhuma política pública, as políticas públicas elas zeraram, né? Isso vem influenciar. Então você vê o número de adoecimentos. Se você for ao IPE, eu particularmente quando estava terminando a graduação, eu também estive lá para fazer um trabalho sobre a saúde dos professores, né? Coincidentemente. E você não consegui pegar esses dados lá. Para mim pegar os dados lá do IPE, eu teria que ficar lá uma graduação, ou pelo menos um ano, para ir ver cada caso, certo? E fazer os dados, porque eles não têm isso compilado, né? Saber quantos trabalhadores adoeceram, quais foram a situação. Esses dados, nada disso é relevante para o IPE e nem muito menos para o Previnado, que foram os dois lugares onde eu fui. Mas, no entanto, o número de adoecimento é muito grande, é muito alto o número de professores que pedem afastamento, né? E essa doença vai muito mais do que a questão biológica, certo? Que eu falei, vai também na questão do cognitivo, né? Das doenças de saúde mental, né? Isso permeia muito a situação das categorias, quer dizer, professores, também os trabalhadores da saúde que vivem um momento impactante, né? Tem vários trabalhadores que hoje ainda continuam vivendo essa situação de licença médica porque não estão em condições de voltar, ou perder um colega no seu setor, né? Ou perder um familiar, um ente querido lá na unidade, né? Então, essa é a situação que nós vivemos, né, nesse país, uma situação realmente de fome, né, que ela é fundamental. Quer dizer, se você não tem as condições resolvidas de ter pelo menos a alimentação, né? Quer dizer, como é que você vai ter saúde, né? Como é que você vai conseguir dar conta dessas outras situações todas? Então, os trabalhadores também nessa situação de insegurança, até mesmo do seu próprio trabalho, né? O serviço público agora vai ter que enfrentar essa situação. O colega estava colocando aqui antes, né? Quer dizer, essa questão dos planos de cargos e salários. E se falou, quer dizer, não existe nenhuma mobilização que você conquiste algum direito que não seja na greve, na mobilização de rua, né? Infelizmente, a CUT pecou muito nessa direção. Quer dizer, eles assumiram o governo, passaram 20 anos no governo, os sindicatos não fizeram nada, só dando amém para o governo lá de Lula e a menina lá, quer dizer,
a outra presidente lá, que agora esqueci o nome, Dilma, né? E, obviamente, ficaram, quer dizer, acabaram o papel da luta, quer dizer, e isso é completamente errado. Nem o governo, por mais avançado que você ache que ele ele não existe sem exatamente a luta, a resistência dos trabalhadores. Os trabalhadores precisam ir para a luta, precisam ir para a mobilização. Só a greve garante esse direito, né? E a gente tem exemplos aí enormes. Vocês mesmos são exemplo disso, quer dizer, quais foram as conquistas que vocês tiveram que não foi a não ser com a mobilização, né? Agora está meio avançado, que o Simples, de certa forma, está se sentindo que é governo, e aí isso prejudica bastante, porque é uma confusão na cabeça lá da Fátima, presidente, né? Fátima, não sei se é Fátima ainda, a presidente lá do Simples. Mas por quê? Porque você cria uma situação que é governo, então o governo vai garantir os direitos e, na verdade, não garante, né? Não garante, porque sem luta, sem mobilização, até porque, quer dizer, quem sabe das questões que está vivenciando os trabalhadores são os professores, são eles que conseguem perceber, né? Então não vai garantir nenhum direito sem a mobilização, sem a luta. Os planos de cargos eles não vão ser efetivados sem a garantia de da nossa participação, do nosso direito, né? A questão salarial, ela implica nessa questão da saúde, né? Porque, obviamente, se você não tem um salário digno, como é que você vai ter lazer? Vai ter garantir a sua saúde, né? As crianças poderem ter uma condição melhor de alimentação, né? Ou seja, é uma situação, esse contexto todo ele vai influenciar, vai ter influência diretamente nessa situação. Nós vamos viver essa situação, e nisso, quer dizer, eu lembro muito foi feito um levantamento no serviço público do município da saúde sobre os perigos, né, que os trabalhadores estão expostos, né? E aí a gente viu que são biológicos, são químicos, né? Bom, foi constatado em todas as unidades de saúde, né, inclusive gravíssimo, tem situações que, por exemplo, as UPAs, você tem o aparelho de radiografia, né, radiográfico, mas as paredes não são de chumbo, ou seja, são paredes normais, então isso causa o quê? O adoecimento ao trabalhador que manuseia com o aparelho, né? Os próprios trabalhadores que trabalham vizinham a sala, né? E tudo isso assim, é feito o levantamento, encaminhado para a secretaria, né? Dia a dia, vários trabalhadores têm adoecido. Se você for em qualquer momento na Previdade, não tem um dia que não tenha lá lotado a sala de trabalhadores levando um atestado por alguma situação que ele vivenciou. Então, basicamente, assim, o que eu trago é muito mais uma reflexão de a gente pensar sobre essa situação como um todo, que nós não podemos resolver uma questão particular, o adoecimento como só uma doença biológica que está descolado desse quadro inteiro da situação. Nós precisamos mudar esse quadro, nós precisamos mudar o governo, nós precisamos ter governos mais comprometidos com os trabalhadores para poder mudar esse quadro de adoecimento das pessoas. O adoecimento ele existe, ele vai continuar se a gente continuar com governos que exploram da forma que exploram os trabalhadores, né, que não pagam seus direitos, né, que não existem políticas públicas para garantir a saúde da nossa população. Então são essas questões que vêm a colocar, né? Particularmente nós da psicologia tem essa questão, né? A gente precisa cada vez mais pensar, quer dizer, qual o psicólogo é pago para atender no gabinete individualizado as pessoas, né? Mas aquelas que podem pagar, né? Aquelas que podem pagar, vai lá no gabinete e colocam suas preocupações, suas angústias, suas situações de medo diante da sua vida. Mas o que nós, principalmente, podemos contribuir como profissional é isso, é fortalecer, se integrar junto aos trabalhadores, empoderar, né, ajudar nesse empoderamento aí dos trabalhadores para que a gente juntos saiamos dessa situação. Não adianta ter um psicólogo lá na unidade de saúde atendendo 10 pessoas, 15 pessoas, quando na verdade você tem ao seu redor um conjunto de trabalhadores que estão
vivendo situações difíceis, né? Então, para mudar esse quadro, realmente nós só podemos mudar com o quê? Com políticas sérias, com políticas comprometidas, com políticas públicas realmente avançadas, que possam vir diretamente contribuir com os interesses dos trabalhadores. Realmente uma categoria como de professores, né, que enfrentam essa situação, a Bordal, né, são doenças que estão aí colocadas. Então, assim, são situações que só se resolvem o quê? Com a política pública, com instrumentos, né, que possam melhorar, né, a condição do professor em sala de aula, né, e a própria condição salarial. Então, acho que é isso no momento que eu gostaria de falar. E agradecer o convite, né, de vocês. Princípio, agradecer ao companheiro aqui, Edson Severino. A gente vai abrir para algumas perguntas ou contribuições aqui dos companheiros e companheiras. Estão abertas aí, quem quiser, dê o sinal aí. Pronto. Maria. Professora Magda. Tem microfone, não? O microfone ali do teu lado. E aquele lado do teu lado? Não funciona, não? Tá dormindo o microfone? Aí. Boa tarde a todos. Boa tarde ao palestrante Edson Severiano. Na verdade, esse título ele me chamou muito a atenção, né? Que é o adoecimento dos trabalhadores, né, da educação e como um todo. Na verdade, o que eu vou trazer para os companheiros aqui, meus colegas, é um desabafo, né? Eu hoje sou aposentada do Estado, me aposentei com 32 anos de serviço, porque comecei muito jovem e quando eu completei os 45 anos, eu não tinha 25 de sala, então tive que trabalhar mais 5 anos para ter o tempo de serviço, 25 de sala, 25 e 50 anos, né, de idade. Durante esse percurso, eu sempre, assim, fui muito triste, né, com a minha profissão na educação, apesar de ter iniciado o meu processo há 32 anos atrás e concluído da mesma forma. Sempre gostei de ser bem atuante, sou sindicalizada há muito tempo também, né, trabalhamos juntas no Monsenhor Celso Cico, aí com Maria e Ana Célia, entre outros. E assim, o meu adoecimento se deu um câncer de mama em 2009, onde eu não tinha idade para me aposentar. Se eu fosse me aposentar, a minha aposentadoria seria reduzida. Por invalidez, eu não sou inválida, passei o período trabalhando, certo? E hoje eu estou com uma luta com o IPERNE. Estou numa luta grande, porque em 2009, quando eu estava atuando, eu não poderia entrar na luta, porque eu teria que ser aposentada, mesmo passando o tempo de serviço. Então, hoje eu tenho uma briga com o IPERNE, porque em maio eu me aposentei e dei entrada pela isenção do imposto de renda, que é um absurdo esse desconto nosso, é um absurdo esse desconto que é do IPE, né, do IPERNE, nosso, dinheiro que se a gente podia até comprar uma casa, um carro e etc e tal. E eu estou com a briga no IPERNE hoje, como aposentada em maio. Em junho eu corri atrás dos meus direitos e já agendei para a isenção. Passei pela perícia médica e, para minha surpresa, a minha doença foi um câncer de mama, sou mastectomizada, certo? E quando eu cheguei, passei pela perícia do médico perito do IPERNE, ela me disse que eu estava curada.
Quando eu estava doente, que estava descontando, que eu estava necessitando daquele dinheiro mais ainda, porque quem passa por esse processo sabe o quanto se gasta, principalmente quando você passa pelo processo de radioterapia, que você tem que sair todos os dias para fazer a rádio em Natal, 32 sessões todos os dias, gastando com combustível, com a sua imunidade baixa, você não podia ser isenta. Quando me veio a aposentadoria, que eu corri atrás, que já estava controlada, porque câncer não tem cura, câncer tem controle. Uma vez você, com as suas células cancerígenas, seu corpo está lá, elas estão paradinhas. E em algum momento de sua vida, se você não tiver cuidado, ele volta. Eu sou consciente disso. Tenho essa consciência e me cuido, tá? Para que não saia em outra parte do meu corpo, em outro local. Aí você passa pela perícia médica, você, com todos os trâmites legais, aguardar 7 anos. Por quê? Porque eu aguardei 5 para completar 50. Quando eu fui dar a entrada, eu não tinha tirado minhas 6 licenças prêmios. Minhas 5 licenças prêmios, eu acho que era. E aí eu tive que tirar, passar mais um período para enrolação deles, para você ficar tirando e o tempo passando. Então, me aposentei com 52 anos, e quando requeri o direito da isenção, está aí. Eu vou ter que entrar na justiça para adquirir esse direito, porque eu estou curada. Então, assim, é muita indignação. Eu já era chateada, porque em 90, quando eu entrei no Estado, minhas colegas recebiam o PASEP, eu nunca recebi na minha vida PASEP. Eu sempre disse que eu fui sem sorte. Nesse sentido de dinheiro, parece que tinha um cifrão bem grande na minha testa que eu não precisava. E todos nós, trabalhadores, precisamos sim, porque nós estudamos e nós adquirimos o direito por lei. Então, a desigualdade é muito grande. E eu tinha que compartilhar esse desabafo para vocês verem o quanto é difícil a nossa vida de trabalhador, de luta, mas eu não desisto. Não desisto. Um outro dado também do IPERN, minha mãe faleceu na pandemia, há 1 ano e 8 meses, e o meu padrasto não teve direito a ficar com o salário dela, porque ele já é aposentado. Isso é injusto, muito injusto. Então, enquanto o nosso dinheiro vai parar na mão de pessoas erradas, a gente fica a ter que brigar para lutar. E aí eu fui também na justiça, adquiri uma advogada, onde a advogada me pediu 30%, e o retroativo, e mais, eu ganhando a causa, ela queria 30%, e ainda passava 1 ano pagando o salário a ela. Eu desisti. Cheguei no top máximo e desisti, porque eu não ia ficar pagando um profissional, onde meu padrasto poderia, sei lá, falecer daqui a 1 ano e a minha briga ser em vão, já que ele tem câncer de próstata. Então é isso. Obrigado, Magda. Magda. Andréia. Jussiana agora. Depois? Pessoal, boa tarde. Boa tarde à mesa, né? Boa tarde. Me incomodou, viu, companheiro, na sua fala, quando você disse que o CIT se confunde com o governo e que a gente não fez luta. Mas veja, a categoria da rede estadual recebeu a atualização dos 33,24%. De forma parcelada, não do jeito que nós queríamos, mas recebemos. E isso foi luta do sindicato, não veio de grátis do governo, não. Tivemos 2 mudanças de letra e uma mudança do nível. Não foi o governo que deu, não. Foi o enfrentamento do CIT junto ao governo. Ganhamos a ação de um sexto de férias, que nós não recebíamos, com retroativo também. Não foi o governo que deu, foi luta nossa também.
Entramos na justiça para receber os atrasados de Robson, para ativos e aposentados, ganhamos. Isso também não foi o governo que deu, foi luta nossa do Sinti. O computador, os computadores que a categoria recebeu também foi um pleito nosso em audiência, junto ao secretário de Educação, porque no período da pandemia nós trabalhamos, nós compramos computador, celular, jogo de luz, bancada, nós vimos as nossas casas se transformar no nosso escritório de trabalho. E isso também foi luta do sindicato, né? Convocação de concursado, que esse concurso de 2015 rendeu muito. Em novembro vai sair edital de novo concurso público, pleito do sindicato. Os precatórios do Fundef, entramos com ação no Supremo Tribunal Federal, bloqueamos 279 milhões das contas do governo, porque desses recursos, 169 milhões é para ser rateado com a categoria que trabalhou em sala de aula de 98 a 2007. Isso não foi o governo que deu, isso foi ação do sindicato. Em outubro agora nós vamos ter uma mudança de nível, provavelmente uma mudança de letra também. Isso não é o governo que deu, isso é luta do sindicato. E aí, no município de Natal, como já foi falado aqui anteriormente por algumas colegas, fizemos greve, desobedecemos à justiça, ocupamos a Secretaria de Educação. E qual foi o resultado disso? Não que isso não seja importante, não é a questão, mas é só para chamar a sua atenção de que você erra muito em dizer que o sindicato não luta e se confunde com o governo. E qual foi o resultado disso no governo municipal? Foi um favor, foi uma benesse, ou a gente vai dizer que foi luta, ou vai dizer que foi os dois. Que é porque o governo tinha mais proximidade e porque tinha gente mobilizada para fazer. Esse discurso de que não havia luta é desreconhecer que a gente avançou. Ou a gente reconhece que avançou, que teve benefício, e se não foi a luta que fez isso, a gente está dizendo que é o governo que fez sozinho isso, ou a gente vai reconhecer que tem uma combinação de fatores e que inclusive a luta estava acontecendo. A mesma coisa no Estado, né? A mesma coisa no Estado. E a gente falou de adoecimento aqui e lembra daqueles que estavam com 4 folhas de salário atrasadas. E que isso significou doenças psicológicas também, pressões psicológicas para aqueles que estavam sem receber seus salários, né? Outra luta que nós também enfrentamos, que nós também fizemos. Então, eu acredito que a gente precisa fazer uma análise mais madura dos fatos, entendendo quando o governo tem um posicionamento, e aí não dizer, o sindicato não lutou. O sindicato lutou, agora é muito mais fácil lutar quando você tem um governo que te ouve mais, que dialoga mais com você do que quando você não tem, né? Inclusive, a gente fala de luta, de greve, etc. E a gente sabe que o município de Ceará-Mirim não teve greve, por exemplo, né? E foi parcelado o pagamento aqui. Não foi parcelado só no Estado, não. E aqui não tem nem aposentado praticamente para receber reajuste do piso. Então, é importante que a gente faça essa avaliação também e coloque essa questão na mesa, né? Porque a fala é como se a gente não tivesse tudo que Jussiana listou aqui, são conquistas reais dos trabalhadores da educação do Estado. Nós tivemos 2 letras no ano passado, nós tivemos mudança de nível, vamos ter mudança de nível esse ano de novo, nós tivemos reajuste do piso, nós tivemos 4 folhas de salário para... Tudo isso é direito. Tudo isso é direito e todos esses direitos foram conquistados com a nossa luta. Com a nossa luta. Assim como em outros lugares foi com a luta também que se avançou, né? Então, assim como conquistamos, eu não sei quem conquistou, né? Auxílio técnico financeiro, porque a entrega dos computadores é reivindicação nossa. Okay, né? Então a gente quer trazer para cá essa discussão, fazer essa reflexão, porque ela é importante. O sindicato tem que fazer o papel dele, tem feito, né? Obrigado, e Bruno. temos governos que são, sim, mais Bruno. próximos da nossa pauta do que outros. Obrigado. Gente, eu vou passar aqui para as considerações finais de Edson, certo? Ele pode responder alguma coisa e também acrescentar nesse segundo momento, tá bom? Bom, companheiros, eu vou iniciar dizendo o seguinte, que a minha linha de pensamento é exatamente que nós não resolvemos a questão do adoecimento dos trabalhadores sem resolver as questões
políticas e sociais, né? A questão das políticas públicas, né? Elas são fundamentais para que a gente possa vir a resolver a situação do povo. Não só ver do ponto de vista do biológico, daquele usuário que está ali sentado no birô do médico, isso não resolve a situação, o contexto em que ele vive, a situação dele vive, o desemprego, né, a falta de oportunidade de moradia, né, do lazer, e das situações. Então você tem que contextualizar qualquer situação de saúde que você venha avaliar. Não seria diferente do ponto de vista dos professores, né? Os professores também vivem essa situação, e eu diria mais que são consequências que ainda não foram estudadas, porque nós estamos vivenciando ela, que saímos de uma pandemia, nessa crise toda, um governo terrível, que é o governo Bolsonaro, e esse governo Bolsonaro só foi eleito porque o Lula e a Dilma não fizeram um bom governo, porque se eles tivessem feito um bom governo, o povo teria eleito novamente, e não elegeu, saiu lá com a reprovação, certo? Muito grande, e foi inclusive no governo do PT, que nós tivemos a quebra do monopólio da estatal, reforma da Previdência, que foi defendida por diversos setores aí do PT, né? E continuo com a minha opinião. Isso é uma opinião, é a verdade, é uma opinião de uma pessoa, que eu estou ouvindo aqui a vocês, que a CUT, né? E agora mesmo, 2 porta-vozes da CUT fizeram o quê? O papel do governo, de falar o que o governo tem realizado, a realização de um governo fato, né? Confunde o papel do sindicalista com o papel do governo, o papel de defender o que o governo faz, as atribuições do governo, o que o governo tem implementado, o papel ali do secretário, no mínimo, não é dos dirigentes sindicais, né? Essa é uma opinião minha, certo, gente? Isso não é a verdade, mas é o que eu acho. Acho que a CUT paralisou-se, né? Paralisou quando estava lá nos governos, poderiam ter ido para avançar, nós tínhamos enfrentado, não tinha botado o Meirelles, que é representante do Banco Central, lá no poder, né? Para tomar conta de recursos federais, né? Então, assim, nós temos um governo desastroso que terminou no desastre de ter um governo de bandido, de miliciano, como é o governo Bolsonaro. Essa é que é a realidade, né, que nós estamos vivendo. Então, assim, nós devemos votar, nós precisamos mudar essa situação, mas não engolindo. E ninguém, nenhum ser humano, nenhum pensamento, nenhuma corrente política no país, seja ela qual for, não tem erro. Erra porque é ser humano e precisa reconhecer os erros. Aliás, você só cresce, né, quando você reconhece os erros. E isso, infelizmente, não é uma qualidade nem da CUT, nem do PT. Era isso que eu queria falar e, mais uma vez, agradecer, né, ao sindicato, ao convite. Ok, obrigado ao companheiro Edson Severiano. Eu queria, em nome da Regional de Ceará-Mirim, vou passar já, viu, Mary? Mas eu queria só pedir aqui permissão a você, já que você está em pé, e pedir aos diretores que estão licenciados e que estão atuando da Regional, que fiquem de pé para que uma parte da categoria aqui conheça que é a nova direção. E se virem para essa categoria, né? Do meu lado aqui direito tem alguns companheiros, tem a Socorro que está licenciada, a Maria José, o Edivaldo que está aí, alguns estão trabalhando e não estão aqui, o Gleito foi deixar uma companheira agora no seu local de trabalho, enfim. Mas esses são os companheiros e companheiras, e em nome dessa direção a gente quer agradecer a presença de vocês aqui e o voto que vocês aportaram para nós no último período agora, no dia 3 de agosto. E dizer que experiências como essa nós vamos continuar tendo, tá bom? Então, em nome de todos, isso não é palavras minhas, o nosso eterno agradecimento, e vamos continuar juntos no próximo período, porque aqui há uma necessidade de enfrentamento não só ao governo local, mas a todo e qualquer governo que ataca a categoria. Maria José, com você, minha filha, peço desculpa pelo excesso.